Essa entrevista aí concedida pelo ex-presidente Lula, que foi publicada neste final de semana pelo jornal espanhol El Mundo. Lula diz, viu, Vera, começo já com você direto, diz que a sucessora, né, sua sucessora, Dilma Rousseff, traiu o eleitorado, que a elegeu em 2014, quando anunciou que faria aí um ajuste fiscal. Segundo o petista, este foi um dos erros cometidos por Dilma, que acabou sofrendo aí o impeachment em 2014. Tem uma entrevista um pouco longa, mas a gente podia começar com esses dois temas. O que você achou? É uma meia-culpa aí? Na verdade, essa até pergunta do ouvinte. Não vejo meia-culpa nenhuma aí não, Patrick. Eu vejo apenas cinismo, cálculo, disfarçatez e todas essas coisas nas quais o Lula é mestre, né? Quando a Dilma foi reeleita em 2014, a gente há de lembrar de um vídeo do Lula indo a público ali dizer que a Dilma tinha errado em algumas coisas, mas que ela iria melhorar no segundo mandato e que dessem mais esse voto aí de confiança nele, Lula. Assim como eles já fizeram em 2010, ele foi de novo avalizar aquele voto nela, porque ela já estava com uma situação bastante complicada, periclitante, com chance de não ser reeleita. Dizer que ela errou e traiu os brasileiros ao fazer o ajuste fiscal é pura balela, né? Porque ela traiu os brasileiros ao fazer todo o resto, todos os cavalos de pau, pedaladas e outros esportes não olímpicos que ela praticou ao longo do governo. A tentativa de iniciar um ajuste fiscal foi uma tentativa já tardia e infrutífera de consertar as bobagens que ela mesma havia feito. Então, como a Dilma é um desastre que nem o Lula consegue defender, ele agora vem com essa. E esse discurso está ligado a outra parte da entrevista dele, que é dizer que vai fazer um plebiscito, um referendo. Caso ele retorne ao Planalto. Caso retorne ao Planalto, para rever as medidas do Temer, entre elas a que estipulou o teto de gastos federais, né? Então, entre todos os riscos que há de você eleger o Lula de novo, tem esse. Ele está disposto a assumir como um completo e acabado e responsável no campo fiscal. Então, é mais uma razão para não se votar no Lula em 2018. Ele também comparou, viu, Madu? Ele também comparou o ano de 2015 com o de 1999. De acordo com ele, o Temer, então, na presidência da Câmara, ajudou o Fernando Henrique Cardoso a governar o país, apesar da crise econômica e da baixa popularidade. Como é que você analisa essa entrevista do ex-presidente Lula? Trouxe mais 2 trechinhos aí, vai lá. Foi o seguinte, para começar, né, o presidente Temer era vice da Dilma, né, candidata do Partido dos Trabalhadores, né, em coalizão com o PMDB, né, por duas eleições. Então, essa crítica aí eu não vejo muito cabimento, a princípio. A crise em que o Brasil se encontra, a crise econômica, ela foi agravada no governo Dilma, mas ela começou no governo Lula. Ela começou na segunda fase, no segundo mandato do governo Lula, quando o Antônio Palocci foi afastado, por motivos que todos conhecemos, né, por corrupção, né? E no discurso do Lula, mais uma vez, eu não sabia, ou foi culpa dela, quando eu cheguei já estava assim, ou foi a dona Marisa, a dona Marisa que fez. O Lula, ele tem um péssimo caráter. Se os brasileiros até hoje, né, pelo menos aqueles que não votam no Lula já sabem, mas eu não entendo esses 20 e poucos % que votam no Lula, como ainda não tomaram ciência, né, não entenderam que o Lula da Silva, além de ser um evidente meliante, ele é um cara que não tem caráter nenhum, né? Ele é um cara absolutamente sem nenhum escrúpulo. Como a Vera falou muito bem, se ele fosse eleito, né, se ele for eleito, ele vai mergulhar o Brasil numa crise maior ainda, como se isso fosse possível. Você não acha, não? Você não acha, não, Carlos Andreasa? Sim, eu acho. Antes, sobre o Lula, né, objetivamente sobre o que a Vera disse, num eventual novo governo de Lula, né, eleito, meu Deus do céu, em 2018, para além da irresponsabilidade, ele vai de fato mergulhar, não tenho a menor dúvida, radicalizar na prática, na execução do programa histórico do PT, né? Acabou, concessão, carta ao povo brasileiro, né? Vai ser um avanço mais, digamos, acelerado ao socialismo, né?
Porque não nos esqueçamos o modelo, inclusive de economia, que está por trás disso. Não tenho muita dúvida. Mas há também uma outra guinada que já está prometida por ele aí, que tem a ver muito conosco aqui. Ele considera um erro, ele já quase verbalizou isso. O partido considera, eles consideram que erraram ao serem tolerantes conosco. Né? Houve aqueles balões de ensaios relativos a controle social da imprensa, barreiras aqui e acolá. Não tenho a menor dúvida que uma vez eleito o PT em 2018 para a presidência, eles vão voltar com tudo para cima da imprensa. Eles acham que houve uma concertação golpista, jornalística, né, para derrubá-los. E não vão permitir que isso aconteça de novo. Contra o projeto de permanência de poder, né? Sobre a entrevista especificamente, primeiro ele nega que tenha falado traição. Não sei se vocês já viram isso, ele diz que não usou essa expressão. Então eu espero que o jornal espanhol venha a público para mostrar, eu espero que uma gravação com aquilo que ele disse. Isso é muito importante. Mas não importa, o sentido da traição na frase do Lula está invertido. A Dilma não traiu o eleitor, o brasileiro, ao fazer o ajuste fiscal ou avançar na ideia do ajuste fiscal, tardiamente. Isso seria ótimo. A traição foi eleitoral. Foi no período eleitoral. Lá está a traição. Disso ele não fala. O estelionato eleitoral que botaram em prática para eleger, para se eleger. Né? Mentiram, prometeram o que não podiam, demonizaram os adversários. Essa foi a grande traição. Ao eleitorado. O resto é balela.